Fala pessoal, tudo bem? Eu fiquei um tempinho fora, acho que passou 2 semanas aí, e vamos terminar a nossa aventura, espero. Eu aproveitei e peguei umas técnicas de encadernação, achei legal, acho que ficou bacana. Eu imagino que seja assim o produto final, né? Vamos dizer assim, quando ele estiver pronto. Aí eu, né, nesse teste também eu aproveitei e fiz o Povo da Ilha e o livro de regras, só que esse aqui eu dei um pouquinho mole porque além de colocar muita cola, eu mexi muito rápido. Aí acabou mostrando as costuras, mas dá pra fazer, não. De repente uma futura parceria com o editor, ele ficaria mais ou menos nesse daqui. Faltaria talvez as ilustrações, que eu acho interessante ter ilustrações para esse tipo de jogo, produto, enfim. Então vamos usar aqui o nosso livreto. E, se não falha a memória, a gente parou no ato 9. Lembrando que nós estamos com a nossa advogada, Teresa Williams, enfrentando uns probleminhas, tentando descobrir o que está havendo com a sua família e ajudando o pobre Eugênio a passar por tudo isso. Vamos lá, ato 9. Depois do espetáculo horrendo no salão, cada um dos convidados foi conduzido ao seu respectivo quarto. Todos estavam dispostos no segundo andar, alinhados ao lado de um imenso corredor que parecia se estender como um túnel sem fim, ladeado por retratos sombrios dos antigos Stuart. A proximidade dos aposentos oferecia certa segurança. Bastaria algumas batidas na porta para confirmar a presença do ocupante. Apenas Eugênia e Martel dividiam o mesmo quarto, enquanto os demais foram instalados separadamente. O seu quarto, ainda que destinado a hóspedes, não foi poupado de luxo e ostentação. As paredes eram cobertas por tapeçarias em tons de vinho escuro e no canto repousava uma pequena adega onde 4 garrafas de vinho do Porto aguardavam em repouso. O mordomo, com sua voz cerimoniosa, havia informado que era um safra de 1900, envelhecida por mais de 3 décadas. Um verdadeiro tesouro líquido de aroma profundo e gosto incendiário. A vaidade e a luxúria da casa pareciam conspirar para aguçar seu paladar. Nota: se desejar experimentar um dos vinhos, vá para 36. Eu acho que eu vou beber um dos vinhos. Vamos para 36 fazer esse testezinho? Lembrando que aqui tem capítulo, mas a 36 é a sentença 36. Que como os outros não tinham capítulo, eu não me atentei a dar essa ênfase. Então, vou sempre ter que colocar sentença 36. Vamos lá. Os vinhos em suas etiquetas reafirmam a informação de que são uma safra de 1900, da Real Companhia Velha e da Crown, lançados e produzidos especialmente para colecionadores. A safra daquele ano foi generosa e produziu vinhos de excelente qualidade. Um equilíbrio de harmonia, delicadeza, cor aloirada e notas de tawny envelhecido. Você pega uma taça de cristal, uma borgonha em formato de balão, feita para vinhos mais concentrados e que realça a maturidade da bebida. Ao se servir, o aroma invade suas narinas, como se o transportasse diretamente para as vinícolas do Porto. O perfume é delicado, mas intenso, com notas exóticas de resina, baunilha e madeira antiga. No paladar, há profundidade e nobreza, sustentada por uma estrutura elegante e rica em sabores. Eu testo vigor versus ND1, se eu falhar eu sofro 1 de sorte, que eu vou ficar um pouquinho alto. O meu vigor são 2 aqui na tabela aqui dela aqui, ó. Vigor 2. Então eu uso 2 dados. Eu uso sempre o verde do personagem contra 1 coisa. Se eu passar, eu ganho 1 sorte. Se eu perder... Não, se eu perder, eu sofro sorte. Se eu ganhar sucesso, eu ganho 1 ponto de ação extra. Passei, né? Valores iguais, eu ganho. Ok. Só lembrar que eu tenho 1 ponto de ação extra. Vamos voltar ao ato 9. A janela do quarto oferecia uma visão panorâmica dos fundos da mansão, além do vasto jardim, que se estendia até tocar o início do bosque. Podia-se divisar ao longe o mausoléu, erguendo-se com uma sombra pétrea contra o céu noturno.
Alguns empregados trabalhavam ainda ali embaixo, limpando e conversando em vozes abafadas, talvez discutindo seus próprios destinos, agora incertos com a morte do patrão. Foi então que você percebeu o Dr. Shivash atravessar o jardim com passos apressados, seguido de perto por seus assistentes que lutavam para acompanhá-lo. Sua voz, áspera e carregada, irrompia em um idioma estranho e incompreensível, ecoando como um cântico profano que se perdia entre as árvores. Enquanto observava, uma estranha distração fez notar algo inusitado. No limite da visão, quase escondido entre as plantas do jardim, jazia o urso de pelúcia de Eugênie, o pequeno Berg. A posição do brinquedo era curiosamente desleixada, como se tivesse sido atirado de grande altura. Pela distância, era impossível afirmar se Eugênie o deixara cair por descuido ou se alguém o arremessara da janela do quarto. A presença daquele objeto tão banal e ao mesmo tempo tão deslocado na cena, despertava uma sensação incômoda, como se até os brinquedos estivessem sujeitos a uma conspiração invisível naquela mansão. Escolha uma das ações. Ir ao quarto de Eugênie e perguntar o que está acontecendo, ou eu posso descer e buscar o urso para entregar a Eugênie. Ímpar é a primeira sentença e par a segunda. Ímpar, primeira sentença, eu vou para 47. Isso aqui, para quem está jogando, é uma escolha, mas como eu sei, né, mais ou menos o que acontece nas duas, eu uso a sorte para ficar mais próximo possível de alguém que eu estivesse lendo pela primeira vez. 47. Ok. E no caso, ir ao quarto de Eugênie e perguntar o que está acontecendo. Após algumas batidas, Eugênie abre a porta do quarto. Ao entrar, você encontra Martel adormecido em uma poltrona. O seu Martel bebeu algumas garrafas, explica Eugênie, apontando para 3 vinhos recém-abertos e já vazios. Eu te entendo, Martel. Ele sempre fica assim quando bebe. Vai acordar daqui a algumas horas. Você pergunta sobre o urso e Eugênie responde: Berg não quer ficar aqui. Ele se jogou da janela, mas não pode ir muito longe, coitado. Você se oferece para trazê-lo de volta, mas a resposta do rapaz o surpreende. Ele é meu urso, mas não é meu amigo. A revelação o deixa atônito, pois acreditava que o apego de Eugênie pelo urso fosse fraternal. Mas se não é amizade, o que Berg representa para ele? Você decide guardar a pergunta para mais tarde, quando Martel é despertado torpor alcoólico. Após recuperar o urso e entregá-lo a Eugênie, retorna ao seu quarto aguardando a chamada para o almoço. Vamos lá. Então já foi o ato 9, agora 10. O som metálico de um sino ressoou pelo corredor, vibrando como um chamado fúnebre. O mordomo, ereto e implacável em sua postura, avançava com passos medidos, anunciando a hora do almoço. O salão de jantar, vasto e iluminado por luzes de cristal que projetavam reflexos espectrais nas paredes, já aguardava os convivas. Os principais convidados, exceto o doutor, que ainda supervisionava seus assistentes, estavam comodamente dispostos em seus assentos. Anthony exibia um sorriso carregado de expectativa, como quem pressente a chegada de prazeres feitos sob medida para sua vaidade. Bailey, o chofé, parecia deslocado. Pela primeira vez tinha a ousadia de se sentar à mesa da família Stuart, num lugar reservado outrora a nobres e magnatas. Martel, ainda sonolento, balançava a cabeça pesadamente ao lado de Eugênie, que segurava firme o inseparável urso Berg. Logo o ambiente foi tomado por um perfume denso de especiarias, vinhos envelhecidos e carnes assadas lentamente. O tilintar das taças, unido ao reflexo frio dos talheres de prata, conferia à cena uma sonoridade que beirava o ritual, mais próxima de um culto ancestral do que de um mero banquete. O mordomo, erguendo uma bandeja prateada, com movimentos cerimoniosos, anunciou em voz que oscilava entre a reverência e o assombro. Senhores e senhora, como primeira entrada, temos medalhões de carne suína mergulhados em vinho negro da Calábria. Foram marinados durante 3 noites em raízes que florescem apenas sobre a lua crescente, e sua maciez dissolve-se na língua, como um segredo guardado por séculos. A redução de mel e cravo acrescenta uma doçura melancólica, lembrando a juventude, mas também o peso das noites antigas. Os convivas se entreolham muito com expressões tensas, outros franzindo o senho diante de iguarias tão incomuns a seus paladares.
Sem se perturbar, o mordomo prosseguiu com a teatralidade de um sacerdote que recita uma liturgia. Para o prato principal, servimos aves de caças preparadas à moda oriental. Suas vísceras foram retiradas e substituídas por uma pasta de nozes e tâmaras, depois selada com folhas de bananeira e cozidas em pedras incandescentes. O sabor é profundo, terroso, como se a própria floresta repousasse em cada fibra. Alguns convidados se remexeram em suas cadeiras desconfortáveis. O murmúrio contido era interrompido apenas pelo grave atrito das facas contra os pratos de porcelana. Então, após uma pausa calculada, o mordomo revelou o último ato do banquete. Para encerrar, oferecemos a polpa de frutas carmesins trazida da costa do Ceilão, batida até tornar-se um creme espesso e translúcido. É servido em taças de cristal, lembrando o sangue aprisionado, oferecendo uma doçura delicada, mas com uma estranha nota metálica. Um silêncio pesado recaiu sobre a mesa. Havia fascínio, mas também hesitação nos olhares cruzados. Cada colherada parecia carregar mais que sabor, uma sensação de estar participando de um rito velado, antigo, mascarado sob a elegância da refeição. Saborear tais iguarias parece que revirou suas entranhas. Teste exaustão. Exaustão tem 2. Lembrando que se eu falhar em exaustão, eu risco ali em exaustão. Então, às vezes, eu não coloco aqui, sofra, tal. É que automaticamente se entende que se eu falhei em exaustão, eu risco em exaustão. Passei. Na verdade, era para jogar 2 verdes, né? Mas eu passei assim mesmo. Vai lá. Anthony foi o primeiro a romper a solenidade limpando os lábios com um guardanapo de eu esqueci como é que era imitar o Anthony. Diga-me, doutor, deve ser assim. O senhor teve êxito nas últimas pesquisas do que me falara? Shivashi inclinou a cabeça com um ar reservado. Vou tentar imitar o Shivashi. Avancei de forma esplêndida, mas ainda careço de muitos testes. Nada por hora conclusivo. Compreendo. Contudo, diante dos recentes imprevistos, creio ser necessário acelerar o seu pedido. Aquele quanto ao seu nome. Confesso que esperava uma adaptação inglesa ou francesa, mas o senhor preferiu algo hindu? O doutor fitou-o com os olhos insondáveis. A mudança não se deve a convenções geográficas ou linguísticas. Não pretendo moldar-me ao mundo local. Essa escolha é de cunho particular e sagrado. Entendo. Peço desculpas, mas saiba que haverá complicações e justificar isso na partilha dos bens. É justamente por isso que ofereci meus serviços, concluiu Anthony. Por um instante, o salão mergulhou em silêncio denso, cortado apenas pelos tintados talheres repousando. Foi então que Bailey, de modo inesperado, ergueu sua taça com firmeza. Eu gostaria de propor um brinde ao Sr. Mason Stuart. Houve um breve espanto. Poucos esperavam que o chofé tomasse tal iniciativa. Um gesto mais natural ao advogado ou ao próprio doutor. Mas sendo uma homenagem nobre, ninguém se opôs. Todos se levantaram. Eugênio tímido ergueu apenas seu copo d'água. Ao Sr. Stuart, um bom patrão, exclamou Bailey. Eu mudei a voz. Ao Sr. Stuart, um bom patrão, exclamou Bailey. O inestimável financista, rebateu Anthony. Um benfeitor e filantropo, sibilou Beatriz com voz cortante. Um homem da ciência e da fé, bradou o Dr. Shivashi. Por um momento, os olhares recaíram sobre você, mas logo se voltaram a Eugênie, que após hesitar, ergueu o copo e disse com simplicidade infantil. Ele me deu Berg. O clima solene foi quebrado por Martel, que ergueu o braço e bradou com força. Brindemos! E todos beberam, cada qual com seus próprios pensamentos entrelaçados, um fio invisível de reverência e inquietação. Ato 11. Está esquentando. Barriga cheia. O Dr. Shivashi se levanta e entrega 2 envelopes, um para Anthony e outro para Beatriz, e se retira. Ao abrir, vontade do seu estúdio. Ao abrir e vê-la, não sei, um outro adendo. Ao abrir, revela um outro adendo da vontade do seu estúdio. Deve ser isso. E mais essa agora, resmunga Anthony. Beatriz parece ter lido o documento mais rapidamente e se levanta da mesa, mas com uma sensação impensada, pois não saiu do lugar. Parecia que estava esperando o Sr. Anthony dizer alguma coisa. O que diz o seu documento, Sr. Anthony? Perguntou Beatriz. Anthony está a terminar a leitura e se levanta coçando a cabeça.
Bem, ao que parece, o velho Mason nos pregando uma peça mais uma vez. Nota: faça um teste para cada sentença. Perguntar a Beatriz o que diz o documento, teste de diplomacia versus 2. A minha diplomacia... 3. Então eu vou usar 3 verdes contra 2 vermelhos. Vou fazer um teste para cada. Não passei. Perguntar a Anthony o que o documento dele diz. Teste persuadir versus 2. Tá ficando mais difícil, ó. Persuadir eu tenho 4, tá? Vamos lá. Tenho 4 de persuadir. Ó. Vamos aqui, deixa eu ver. Passei, né? O máximo era 5. E se eu tivesse sorte, azar, né, eu poderia te limpar, porque eu tirei um acerto crítico. Perguntar ao senhor... Vai para 1? Vou para 1. Não é o ato 1, não é o 1. As folhas não estão um pouquinho coladas. Anthony o puxa para um canto. Tá. Revelações. Anthony o puxa para um canto e despeja ferozmente detalhes do documento. Maldito Mason, vocifera. Ele sempre gostou de pregar peças e não seria diferente na hora da morte. Um mandrião, um parlapatão, um saltimbanco deveras. Anthony se recompõe e continua. Este pedaço de papel está lavrado e assinado pelo procurador e pelo desembargador-geral. Logo, é autêntico e possui os selos necessários. Não se trata de fraude. Em resumo, tudo está na mão do Dr. Shivash. Ele pode até retirar o gênio do testamento. Tal é o poder que o documento lhe confere, mas somente dentro de 24 horas. Considerando a hora em que chegamos, provavelmente até as 7 ou 8 da manhã de amanhã. Isso claro, se o doutor não possui outro documento que lhe conceda mais dias, ou quiçá a própria herança. Que absurdo! Anthony suspira e conclui. Entenda, não podemos contrariar esse mestiço. Devemos fazer de tudo para não provocá-lo. Tudo dependerá de como o tratamos. Pelo menos por hora, ele não pode acrescentar ou reduzir nada. Apenas exonerar benefícios que se oponham às suas orientações. E pelo que posso deduzir, tais ordens não passam de instruções póstumas planejadas pelo próprio Mason. Nossa! Então quer dizer que tudo está na mão do Dr. Shivash. Vamos mais um atozinho rapidinho, para o vídeo não ficar muito longuinho. Opa, aqui é 35, tá, 36. Não vou terminar essa parte então, depois eu faço outro vídeo. Beatrice e Anthony saem apressadamente para a sala, onde a papelada de ambos estão empilhadas. Uma vez no espaço, eles se debruçam, mas nos emaranhados termos jurídicos. Na mesa, o restante parece ter percebido a movimentação, mas estão alheios aos detalhes do que se trata. Pedindo licença, Baile se retira e em seguida Martel levanta-se conduzindo Eugênio para o quarto. Pensando na movimentação e nos próximos passos a seguir, você deduz que o poder parece estar nas decisões do doutor. Afinal, ele está à frente de cada detalhe e de como os convidados devem se comportar. Vamos até o próximo vídeo.